Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 14 de julho de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1990. 5 páginas, 43 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção que na divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema do verbete, lastro consciencial. A especialidade do verbete, holossomatologia. Definologia. O lastro consciencial é o peso, contrapeso, o depósito de experiências atuando de modo positivo ou negativo, intraconsciencialmente, no holossoma, no micro-universo e nas manifestações gerais da consciência. A tática pessoal em aceitar ou descartar os conhecimentos e as experiências, a triagem inteligente das realidades na existência dia a dia, os reboques holossomáticos prescindíveis e os ainda imprescindíveis, o lastreamento bioenergético inicial na consciência pré-ressomante, o lastreamento bioenergético intencional do psicossoma para as projeções assistenciais, o deslastramento bioenergético na bitanatose, o psicossoma patologicamente lastreado, favorecendo a parapsicose pós-dessomática, o veículo de manifestação consciencial mais denso, sendo o lastro de veículo mais sutil. Na divisão aqui da argumentologia, nós temos a taxologia com 12 categorias de lastros conscienciais básicos. Na remissiologia, destacamos entre os 15 verbetes, amplificador da consciencialidade, bagagem pré-ressomática, conhecimento prévio, mega conhecimento organizado e refém da autocognição. Frase enfática. O autoexame do lastro consciencial exige atenção a partir do fato ou para fato de a consciência lúcida somente evoluir com contrapesos cosmoéticos positivos, homeostáticos, libertários. Qual lastro consciencial predomina em você? O positivo ou o negativo? Em quais áreas de manifestação? Tem aí apenas uma indicação bibliográfica do Projeciologia. Agora, questionamento. Não entendi ainda como entrar nos ambientes doentios e não acontecer nada com a pessoa. O senhor pode explicar melhor? Escuta, você já leu alguma coisa, a senhora já leu alguma coisa sobre autoencapsulamento? Se não leu, é bom ler. Outra coisa, já leu alguma coisa sobre blindagem, por exemplo, da base intrafísica do telepsista, por exemplo? Isso aí é uma blindagem energética. Você já viu no cinema que tem aí um processo, inclusive tem a voz popular que fala sobre a pessoa de corpo fechado? Você já viu alguma coisa sobre ser desperto? Pensa nisso, tudo tem sua razão aí, você vai pouco a pouco entender que tudo isso é possível e com muito mais força e muito mais racionalidade. Faço muitas projeções conscientes, apesar de não ter muito conhecimento técnico do assunto. Gostaria de saber por que, quando estou projetada e chego perto do mar ou rio, eu simplesmente perco velocidade e retorno para o corpo. Vem nitidamente a informação de que não posso continuar, como se a água tivesse ou tirasse minhas forças. Olha, isso tudo é tolice ainda, você precisa estudar mais. Seria bom você ler o livro Projeciologia e fazer umas pesquisas. Eu, por exemplo, mexo com a projeção e eu tenho uma espécie de holopenseiro oceânico. A água me faz bem. Outra coisa, você já foi tudo quanto é bicho submarino e aqueles bichos que são da terra e não, são os híbridos e da água. De modo que a gente com água, outra coisa, o seu corpo tem no mínimo, 86% de água.
Então, que tolice é essa? Se a água é boa, não tem nada. Aí tem alguma coisa nisso. Agora, você está falando que não tem muito conhecimento técnico, então é bom ter, para você entender mais. O que significa a palavra paracérebro? Olha, o prefixo para significa que é extrafísico. Então, esse é o cérebro extrafísico. Então, por exemplo, uma pessoa sai pela projeção consciente, igual que a nossa amiga estava falando aí agora. Como é que ela sai? Qual é o cérebro que funciona nela? Se o cérebro está no corpo. É o paracérebro que comanda o cérebro humano. De modo que é isso aí que significa o paracérebro. Agora, existe toda uma ciência hoje, que nós já falamos muita coisa a respeito, que chama paracerebrologia. Outro aqui. Se eu for intermissivista, então devo estar sofrendo de alguma patologia que me coloca na condição de intermissivista inadaptada, conforme dúvida respondida anteriormente. Foi ontem, né, que nós falamos disso. Sendo assim, mesmo sem saber se sou ou não intermissivista, seria útil participar do primeiro Congresso Internacional Intermissivista? Na ocasião, o senhor poderia me atender individualmente? Eu não estou cobrando nada ultimamente, sabe? Preciso dar um rumo na minha vida. Será que o senhor poderia me ajudar? Olha, seria bom você falar alguma coisa. Você vai ver agora o meu chefe nesse assunto. Eu tenho aqui um superior. Ele vai falar com você. A proposta do Congresso é justamente essa, é fazer a convocação de todos os intermissivistas, inclusive os adaptados, os inadaptados e os semi-adaptados também. Então é realmente fazer essa grande encontro, esse grande encontro. Super-adaptados. Os super-adaptados também. Então, às vezes, por falta de informação, é que a pessoa não se sente isolada, se sente inadaptada. Então, aqui você vai poder trocar uma série de ideias, vão ter uma série de apresentações também, onde você vai ter mais informação para que realmente possa aí ajustar a linha da sua vida, da área de atuação. Então, com certeza você não vai se arrepender. E mais especificamente dos inadaptados, não chega bem a ser isso, pelo menos temporariamente, a gente pode considerar, são os retomadores de tarefa. Nós vamos ter 4 apresentações muito interessantes, todos os estudos de caso, em que você também vai poder trocar muita ideia, muita informação. Então, sem dúvida, você não vai se arrepender. Agora, ó, super adaptados. Tem aqui a Rosa, tem aqui a Pilar, tem aqui a Adriana, o Mário, você acha? Também. Então, por aí vai. Agora, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas a respeito do Carcamano, meu amigo de tanto tempo, mas tudo indica que ele também está. Mas como? Agora, gente, é preciso falar então com o Ami, ele não está aí não, né? Que o negócio é aumentar lá o processo. Preciso falar, os verbetes. Devia de fazer aí, pelo menos, uns 250. Eu acho. São 3 verbetes, eu preciso fazer antes para ver como é que fica. Seria bom a gente falar com ele. Vamos dar 600 aí o total. Ele não está aí agora, né? 750. Valdo, só aproveitar também. O Congresso já está com 120 inscritos. Então, vale a pena também o pessoal ainda que está pensando já fazer logo a sua inscrição para não deixar para a última hora. E lembrando também que o curso do professor Valdo, ele é gratuito. Então, a pessoa pode optar de só fazer o curso do Valdo. Mas a gente recomenda que a pessoa faça o pacote completo e se inscreva no Congresso também, tá? Pessoal aqui de Foz, não deixar para a última hora. Vocês estão vendo o próprio professor Valdo aí solicitando a impressão dos verbetes, porque isso... na hora pode faltar, se a gente não tiver uma ideia de quantas pessoas vão participar. Lembrando que, sendo gratuito, não significa que não vá fazer inscrição. Tem que fazer inscrição da mesma forma na recepção do CAEC, tá? Então ele é gratuito, mas é obrigatório a inscrição. Sem a inscrição a pessoa não pode fazer. Agora aqui, ó, quando tem um curso assim, dobra dentro da tertúlia. Então, por isso que eu estou falando, no 120 vai passar para 240, a média é essa. Então, eu preciso falar com ele para fazer no mínimo 250 até o momento. Agora, escuta, você ainda tem 8 dias, né? É uma semana, já tem. Outro aqui.
poderia nos explicar melhor a última linha da sinergismologia, o sinergismo entre os veículos do holossoma, construindo a mega usina consciencial. O caso é o seguinte: os veículos do holossoma são o soma, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. Agora, o que se passa? Todos esses veículos, eles mexem com energia, mas o energossoma é que é o especializado da história, o titular. Agora, quando existe uma interação pacífica da consciência, o micro-universo consciencial dela, mais assentado, harmonizado, com equilíbrio, o que acontece? Há um sinergismo. Então, há uma potencialização das energias, construindo, então, dentro do micro-universo consciencial, a partir do holossoma, uma verdadeira Itaipu. É isso que nós chamamos da mega usina consciencial, é o Itaipu. Você que é médico, você vai entender o que é que eu quero dizer com isso. Então, pensa bem, todos os veículos de manifestação da pessoa, vamos dizer, tudo ali com convergência e afluxo natural de todos os interesses e das energias e da sinalética da consciência para o mesmo mega foco. Fala. Só aproveitar mais um esclarecimento do Congresso, só lembrando o seguinte: quem se inscrever no Congresso, automaticamente já está incluído o curso do professor Valdo, tá? Então não precisa se preocupar. É somente se a pessoa não for fazer o Congresso, for fazer só participar do seu curso, que ela precisa sim fazer a inscrição. Lembre-se, o tertuliário tem as portas sempre abertas. Tá? Ele não fecha. Li o verbete sobre inveja, achei muito interessante e importante para a evolução. O senhor já sentiu inveja em sua vida? Se sim, de quem? Olha, essa semana eu falei que eu morri de inveja aqui, depois eu ressuscitei. Mas olha, mas o meu foi inveja. Pois é, eu estou falando é inveja. Agora, o que é que foi a inveja? Apareceu aí o nosso amigo da Rede Globo com as máquinas de filmagem super avançada. Eu trabalhei com isso durante muitos anos, mas era de uma pobreza infinita em relação com o Jean que teve aí. Ele tem os processos super avançados. E outra coisa, ele é avançado porque ele dá aula para os outros sobre filmagem. Então ele sabe. Agora, os detalhes que eu vi da máquina dele, com o processo todo hoje avançado, e outra coisa, não é nada dessas coisinhas pequenininhas, essas michuruquinhas aí de vocês, que aparecem aquelas coisinhas desse tamanho assim, que vai sumindo. Não, negócio grandão, de macho, coisa para valer. Eu falei com ele: Jean, estou babando de inveja por essas máquinas. Você brincando com ele. Mas foi mesmo. Realmente as máquinas do homem são fantásticas. Então, veja, a gente sente inveja sim. Por exemplo, e eu procuro não ter inveja de serenão, de evoluciólogo e de alguns dos meus amigos e amigas que são mais evoluídos que eu aqui. Essas coisas a gente tem. A gente tem que estar segurando a barra, né? Para não avançar, na avançada, né, da raia. O senhor poderia falar em paradoxologia, página 38, terceira linha, o paradoxo do domínio dos reto-energossomas, agilizar o domínio do neo-energossoma. Quem gosta disso é você. O caso todo, você quer falar sobre isso? Você é especialista no assunto. Reto-energossoma e neo-energossoma. Porque o retroenergossoma é aquele energossoma que você já teve. A cada dessoma, toda vez que a gente morre, descarta o soma, a gente perde o energossoma e a gente vai ganhar um novo a cada vida. Então o paradoxo ele fica aqui no seguinte: no momento que você dominou os energossomas antigos que já foram descartados, você vai agilizar o uso do novo. Então é uma coisa antiga que já está descartada, mas que em algum lugar essa informação ela está guardada com você e vai te agilizar a você hoje dominar mais as energias. No livro Manual da TENEPS, o senhor diz que ela é a maior forma de assistência que existe. Seria a TENEPS maior que a assistência de grandes doações de dinheiro às necessidades? Sim, totalmente. Por quê? Poderia falar um pouco?
Dinheiro você tira do bolso e dá. Agora, energia você tira do seu micro-universo consciencial e dá. Olha a diferença. Olha a diferença. Enorme, enorme, enorme. Pensa um pouco nisso. Você vai começar a entender. E o Colégio dos Serenões, trata-se de uma Comunex muito elevada? Eu não sei, tem que saber deles. É bom você mandar um e-mail, né? Aqui, mandar um e-mail. Né? Saberia se ela está numa faixa, a Comunex, uma faixa vibratória invisível para as outras Comunex no nível de nosso lar? Se não, isso aí é muito superior. Estaria em uma altitude superior? Qual? A Comunex Interlúdio está na mesma faixa vibratória do nosso lar? Não, eu não sei. Preciso saber como é que é isso. Eu só sei que a de Interlúdio é altinha. Tá certo? O senhor saberia dizer o motivo do Apolônio de Tiana só andar descalço e usar o cabelo comprido? Presta atenção, tinha uma porção de coisa na ocasião, né? Preciso saber dele. Cada um faz o que pode, tem as influências culturais da época, né? Agora, ó, não era sempre, não, vai devagar com isso. Ele tinha mudanças. Hein? Usava sandália, não é isso, tinha uma porção de coisa. E outra coisa, cortava o cabelo, porque se uma pessoa deixar o cabelo crescer, daqui a pouco ela não sai do lugar. Não vai ficar quanto? No Oriente teve gente que deixou o cabelo crescer e criou problema. Como é que fica? Já pensou? O cara enrosca lá, fica em cima do cabelo e não anda. O cara está preso. É uma opção de coisa. Agora, gente, tem aqui uma notícia aqui da internet que me mandaram, que é estranho. Promotoria troca processo por doação de livro no interior de São Paulo. Suspeitos de cometerem crimes federais leves em São Carlos, a 232 quilômetros de São Paulo, estão se deparando com a proposta inusitada do Ministério Público Federal: doar livros em vez de responder ao processo. O acordo começou a ser proposto há 7 meses para casos em que a punição seria inferior a 2 anos e para suspeitos sem antecedentes criminais. Se enquadra nessas situações crimes com falso testemunho, contrabando, descaminho e desacato, por exemplo. Até agora, 3 processos já terminaram em acordo e 80 novos livros chegaram às prateleiras de biblioteca do município. Um quarto acordo foi fechado a semana passada e renderá mais 1.650 livros, valor que serão divididos em 10 vezes. Olha, eu acho que divide, apertar, isso está muito pouco esse negócio, Bola. A cadeia por causa de 1.650 prata por livro. Outra coisa, que livro que é? Esses meliantes estão mandando livro de assassinar os outros? É livro de criminologia? É livro de cometer assassinato? É livro de serial killer? Precisa escolher também esses livros com calma, aqui não está falando. Segundo o procurador Ronaldo Rufo Bartolomazzi, 34, que desenvolve a parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo, o acordo é facultativo e pode ser feito antes do início do processo ou durante o andamento. De acordo com a secretária de Educação de São Carlos, Lourdes Moraes, os supostos infratores escolhem os títulos de uma lista elaborada pela pasta. Já melhorou. O futuro doador vai à livraria, compra os livros conforme o valor da multa e leva à secretaria. E, se quiser, entrega na biblioteca. Mas é bom ter acompanhamento. Né? Eu nasci em Minas Gerais. O projeto de São Carlos foi inspirado em um que existe em Presidente Venceslau desde 2010. O juiz Silas Silva Santos, 34, decidiu aplicar a doação de livro no lugar das cestas básicas em caso de crimes leves, como porte de droga e lesões corporais. De acordo com ele, em um ano foram doados 1.000 livros a 16 escolas. Isso tudo ainda é pouco, né? Mas é bom, a ideia é interessante, vamos ver. Agora, vamos ver se os caras não vão pegar os livros depois e tocar na cabeça dos outros, né? O que devemos fazer com pessoas que puxam o nosso tapete profissionalmente? Olha, cada caso é um caso. O primeiro é esquecer, passar por cima. O segundo tem advogada para esses casos. Perdi minha função por motivo de fofoca e calúnia. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
A impressão que dá é que essas pessoas saem ganhando. Será que, sem querer, dou chances a elas de fazerem isso? Como trabalhar a energia para afastar esse problema da minha vida? Primeira coisa, perdoa os outros e vai em frente. Cuida da sua vida, que geralmente não tem nada. A gente não deve ligar para a opinião pública demais. Antes de mais nada, tem que ligar para a opinião da pessoa e ver o que você está fazendo. Olha por que isso está acontecendo. Outra coisa, os profissionais podem trabalhar independente uns dos outros. Ninguém precisa tascar na sua vida ou invadir a sua vida. Como posso desenvolver o parapsiquismo? De que maneira abrir o fronto chakra? Poderia indicar um bom livro de parapsiquismo? Já comprei quase todos os seus. Estou gostando muito. As informações acima irão me ajudar muito. Olha, seria bom você ler um livrinho meu que chama Projeções da Consciência, né? Para começar a ver alguma coisa. A dúvida é sobre o laço consciencial. O livro Memórias de um Suicida diz que o suicida geralmente só passa pela segunda dessoma após terminar o tempo de vida programado durante seu planejamento de dessoma. Poderia explicar se é verdade? Não, eu não acho que seja assim. As coisas que a gente vê não correspondem a isso. Um ou outro caso pode ser, mas isso não é regra. A palestra do senhor vai ser de graça no Congresso dos Intermissivistas? Sim. Nós já falamos isso aqui, né? Então poderia ser transmitida online? Não, aí eu acho que geralmente com meus cursos eles não transmitem, né? Não, porque senão fica chato, né? O Amin? Aonde? Aí está lá. Fala para ele, eu acho que você que é o especialista. Amin, já tem 120 inscritos no Congresso, mais ou menos pela média histórica, o cálculo é que no curso do Valdo vai ter o dobro. Então, é melhor fazer por volta de 250 verbetes. É isso que ele te deu, né? Então, eu estou só te alertando. 250 verbetes, acho que é o mínimo aí. Mínimo uns 250. Como são 3, você tem que fazer 750. Paciência e caldo de galinha, não faz mal para ninguém. Ele tem muita paciência. Ele é o irmão gêmeo do Jó, tá? É, antigo. Agora, gente, hoje eu queria falar que tem duas pessoas aqui que têm me ajudado muito e que hoje elas estão completando seus 17 anos de grande glória, sabe, evolutiva. Então, o primeiro é o Floriano, que está aqui, e a Cida também, que está por aqui. Olha lá, a Cida e o Floriano. Floriano é aquele moço que está ali, ó. Ele finge que tem cabelo branco lá, ó. Aquele que está lá. Tá certo? Agora, tem a Cida também. Você sabe quem é a Cida, né? É? Observa bem. Olha lá. Quer dizer que essa fila aí é dos aniversariantes. Olha lá, sentado tudo pertinho do outro. Vocês estavam sabendo disso? Hein? Nada, né? O Floriano não está sabendo, porque ele chegou lá para comemorar o jantar e ficou todo, né, surpreso com o negócio. Agora, gente, vamos então, voltando aqui ao lastro consciencial, onde é que nós ficamos nessa história? Como é que fica isso? Sim. Página 39, na taxologia número 9, lastro pensênico. O penúltimo item, que começa a partir da segunda linha. A unidade de medida da fundamentação da argumentação lógica de peso lastreadora da realidade. Você pode aprofundar isso, hein? O caso todo é o seguinte. Qual é essa unidade de medida da fundamentação da argumentação lógica de peso? São os fatos? São o laço pensênico da pessoa. Os fatos também. Os fatos. Mas é o laço pensênico que está. Isso faz parte do laço pensênico da pessoa. Que é os fatos, o conhecimento, a cognição, a experiência, a vivência. Enfim, o exemplo que a pessoa dá. Na verdade, aqui o processo mais sério é de exemplo. E esse laço pensênico é que é, porque aqui não tem lastro exemplificativo. Esse aqui é ele.
Entendeu? Então, esse é o caminho. Agora, ó, seria bom também você ver aí, nesse mesmo laço pensênico, antes, está escrito assim, a mundividência engessada. Isso é terrível. O que é a mundividência engessada? Qual que é o nome que a gente usa mais para isso? Tem um nome. A priorismose. Fechadismo, né? A priorismose é que é isso. Então é muito importante entender esse outro lado patológico para nós entendermos o lado homeostático. Val, então, você falou, a mundividência engessada seria, vamos dizer, a vivência universal, não sei, o que é mundividência, é isso? A mundividência aí você passaria para uma mundividência cosmovisiológica. É o que nós já falamos engessada, já tem até verbete sobre esse assunto. Já deve ter, né? Agora eu queria que se desse uma aprofundar esse lastro paragenético 8. Tudo bem, o que explica ali, tudo bem, mas eu queria que desse uma aprofundada na significação disso aí, porque isso é coisa de... O laço paragenético, o contrapeso automimético, a priorismose, a parageneticologia. Nós sempre estamos mostrando aqui a parte patológica e a parte sadia da história. Agora, veja, a parageneticologia pessoal, ela pode ser tanto ainda uma base ou predomínio ainda de um processo alterado, ou não. Ela já pode ser uma condição pacífica. Então, importa a gente considerar no lastro paragenético, em primeiro lugar, a qualificação desse lastro. Como é que é o seu acerto? A sua bagagem de experiência. Como é que é o processo seu da serialidade das existências? O que é que tem nisso? Como é que é o saldo dessa condição? Agora, por exemplo, se você for falar do saldo da ficha evolutiva pessoal, ela resume isso tudo, ela seria a síntese disso aí. Então, mas existe sempre uma confusão do genético com o paragenético, né? Mas o que identifica uma coisa e outra? O paragenético é a reunião de todas as genéticas do passado, que deu como resultou, culminou, você está entendendo? Nessa condição da paragenética hoje, da consciência. Ela ressoma, vai ter mais uma genética. Então é aquela paragenética que é o resumo, você está entendendo? De todas as genéticas, ela vai ter agora uma relação com a genética atual. Então, mas a identificação da paragenética seria mais por retrocognição? Por retrocognição, estudar a holobiografia, ver os problemas de relação da consciência com as outras, por aí você vê. Ver, por exemplo, qual é a sua paraprocedência real, pessoal, como é que é? É isso aí. Agora, no intermissivo, a gente vai ter uma ideia bem melhor, acho que disso. Vai ter, e tem muito mais coisa. Mas você está vendo o que você está perguntando? Por que tinha que fazer aquela relação? Nós estamos fazendo uma relação para expor isso aí do ponto de vista extrafísico. O que tem? Entendeu? É muita coisa que existe extrafisicamente. Então precisa de listar isso agora para a pessoa comparar com a vida humana. Mas nessa listagem... Nós falamos muito, mas é tudo assim, esporadicamente, né? É muito dividido. Então essa coisa, por exemplo, eu entendo assim em geral, mas a coisa mais detalhada, profunda... Eu estou lá elaborando um verbete sobre isso agora, grandão, sobre a extrafisicologia. Entendeu? Que é a vida extrafísica da história. Para não deixar nada, pedra sobre o assunto, para a pessoa ter uma noção já. Uma outra coisa, para nós atualmente é muito importante voltar a esses temas, para ampliar a nossa cosmovisão. Não tem lógica isso? Nós precisamos saber o que é que diz respeito a gente. Outra coisa,
Todo mundo que está entrando aí na terceira, quarta idade precisa saber disso, mais ainda do que os outros. Então, aquele clube do centenário, a gente tem que mostrar isso. Você está entendendo? A primeira coisa do kit do clube, lá, para fazer a razão social, teria que entrar o CPC, você está entendendo? E o que é que tem extrafisicamente? Como é que é a sua paraprocedência? E por aí vai. Vocês estão vendo, ele é da terceira idade, né? Por isso que ele está preocupado em cima do lance, está certo. Com longevitar, pois é. Mélio Capire. Agora, veja, posso falar que eu já sou octogenário. Eu acho essa palavra lindérrima. Vocês estão ouvindo bem, Floriano? Octogenário. Viu? Não é uma palavra linda? Eu acho. Valdo. O Luiz não está aí hoje, né? Porque o Luiz também é dessa aí. É o octogenário. Valdo, na B aqui, uma pergunta. Na parapatologia, eu queria que você explicasse melhor uma parte aqui, que é o lastreamento bioenergético intencional do psicossoma para as projeções assistenciais. Você tem como explicar um pouco melhor esse processo intencional do lastreamento? Sim, mas agora o que eu quero saber é o seguinte: o que é que tem no paradoxo sobre isso? Está falando isso aqui? É na parapatologia. Na terceira linha. É paradoxo? Parapatologia. A parapatologia, sim. Na terceira linha. Sim, o lastreamento bioenergético inicial na consciência pré-ressonante, é isso? Não, o lastreamento bioenergético intencional isso. do psicossoma para as projeções assistenciais. O caso é o seguinte, deixa eu explicar. Eu tive muita experiência disso aí, somente na década de 70. Então, por exemplo, eu tinha até os avisos, um processo admonitório, que vinha, eu já sentia que eu ia ter uma projeção assistida pelos amparadores. Então eu já ia, deitava no leito, ficava quieto, já me preparando. Agora, ali, eu saía do corpo e eles vinham com a energia e eu ficava lastreado. Perdi um pouco da lucidez, eu não tinha uma lucidez muito grande fora do corpo, devido ao lastreamento com a energia. Então a gente ia fazer, por exemplo, um resgate de uma consciência na baratrosfera, alguma coisa nesse sentido. E eu cedia as energias de bicho. A melhor coisa que eu tenho são as energias de bicho. Muitos de vocês já têm outras energias acima do bicho. Mas comigo eu sou bom nesse negócio de energia de bicho. Então, a gente cedia aquilo. Agora, conforme a experiência, aquilo dava certo, ia tudo bem, eu tirava aquele lastro, começava a ficar mais lúcido fora do corpo. Porque aquilo pesa, você está entendendo? Quando o psicossoma está muito lastreado, pelas energias que saem do soma, a pessoa não tem lucidez muito grande. Ela praticamente não tem jeito de mostrar os cons, as unidades de lucidez dela. Então, o que se passa? Na hora que havia aqueles processos, e havia o resgate, e um resultado bom, aquilo saía bem, o que acontecia? Eles me davam uma folga, falavam assim, você pode rodar por aí e fazer uma gazetinha. Então eu fazia uma excursão extrafísica, porque eu já estava tudo lúcido, e vinha para o corpo com lucidez total. Entende? Isso me ajudou muito nos meus estudos. Eu já preparava uma espécie de pauta extrafísica para o meu trabalho, entende? Eu falei assim, primeiro que eu tiver chance agora, eu vou entrar nessa. Foi assim que eu estudei o processo das trilhas energéticas, o problema o processo de ter volitação e o tipo de volitação, os lugares. Eu vi uma série de condições para isso aí. Você entendeu aí o que quer dizer? Então, lastro é uma coisa séria em matéria de psicossoma. Pesa e cria problema. Professor Valdo. Sim. Rosa, aqui. Na página 39, item 10, quando o senhor fala do lastro pré-ressomático, essa Sim. identificação todas essas características que o senhor coloca aqui,
quando houver mudança, por exemplo, de geopolítica, etnias, profissões, há condição de se sentir esse permear desse lastro? Depende. Primeira coisa, se a Consciex, presta atenção, ela ainda não está na Ressoma, Consciex. Se ela já tem uma noção do futuro imediato dela, o que vai acontecer? Aonde ela vai aparecer? Quem é que vai ser o pai e a mãe? Como é que vão ser as condições de vida? Ela vai ter irmão? De que modo que é o ambiente? Ela já foi à casa onde ela vai nascer? Como é que é a situação lá? Qual vai ser a cidade, o bairro, o local da infância dela? Então, se acontece isso, muita coisa a pessoa já sabe antecipadamente. Você entendeu? Então, esse planejamento já Veja bem, o meu caso, eu sabia de tudo. Por quê? O meu pai estava separado da minha mãe. Tinha que juntar os dois para eu poder nascer. Está entendendo? Agora, teve uma circunstância trágica que acabou juntando, e a gente não esperava aquilo, ninguém esperava. Meu pai teve um bicho de pé no dedo mínimo do pé esquerdo, e aquilo, ele tinha diabetes, não sabia que tinha diabetes, e aquilo infectou, o negócio ficou, sabe o que é bicho de pé, né? Sim. O negócio infectou, ficou ruim, teve que cortar, fazer amputação do dedo. Mas aquilo não adiantou nada. Começou a dar, então, o processo aquele processo da seca, a gangrena seca, e veio para o pé, pela perna dele acima. Ele teve que cortar na coxa cá em cima, para ficar livre. Entende? Porque se foi cortando, não adiantou nada, a gangrena foi subindo. Então, ele ficou então com a perna só. Para trabalhar como dentista era um problemão. Aí o meu avô, que era o sogro dele, o pai da minha mãe, permitiu que ele voltasse para casa. A minha mãe topou, então voltou o casal. Aí foi que eu nasci. Então, veja, para eu nascer, o meu pai perdeu a perna. Mas não tem nada que ver uma coisa com outra, não. Mas para ser o que aconteceu. Haver uma reconciliação, né? É. Você está entendendo? Agora, com isso, o meu avô não deixou que ele ficasse com a minha mãe. A minha mãe estava grávida, para você ter uma ideia. Aquele negócio rígido de Minas Gerais, do interior, sabe como é que é? A coisa, na época que o fio de bigode valia tudo, né? Sabe como é que é? Então, o meu pai casou e tinha umas mulheres tudo em cima dele, que ele era querido de todo lado. Então, o que se passa? Com isso, o meu avô viu aquilo, mandou o cara passear. Não, com a minha filha, morando com ela, você não vai viver desse jeito. Agora, depois ele perdeu a perna, não dá mais para ele pular cerca. Sabe como é que é? Então aí ele falou, não, agora não tem jeito, eles receberam, porque não tinha mais desculpa de não receber o homem. Entende? Foi assim que eu nasci. Então presta atenção. Entendi. Tudo isso aí o senhor já sabia é um negócio de tudo isso, tragicômico. Né? Mas primeiro, é uma tragédia. Ele sofreu muito com o negócio de perder a perna. O resto da vida dele foi problemático. Eu nunca vi meu pai com duas pernas aqui nessa dimensão. Eu conheci antes. O senhor no extrafísico já estava participando dos acontecimentos? Eu já sabia de tudo. A minha diferença para minha irmã são 12 anos de diferença. Ela nasceu 12 anos antes de mim. Eu nasci 12 anos depois dela. Outra coisa. Esse meu pai não era chamado de pai pela minha irmã, porque quem criou a minha irmã foi o meu avô. Eu chamava o vovô Felipe de vovô. Ela chamava o Felipe de pai. Você está entendendo? Porque foi ele que criou, porque 12 anos. Quando meu pai voltou para casa, a filha dele já era uma menina, adolescente, tudo, sabe? Mas eles sempre se deram bem, nunca tiveram problema, não. Sobre essas coisas nunca houve. Mas o papai dela era o vovô Felipe. Entende? Isso é a vida, né? Interior, naquela época, o que o povo pensava, né, o jeito. Você entendeu, né, então, como é que fica? Agora, no meu caso, eu já sabia de tudo isso. Agora, o pior da história foi a hora que eu falei essas coisas todas para minha mãe. Eu falei, mãe, não é possível. Onde é que você tirou isso, meu filho? Com que idade o senhor já falou isso? Eu tinha 3 para 4 anos, eu comecei a falar essas coisas todas.
Tudo começou a hora que nós passamos para tal casa que o meu pai construiu. Lá era o seguinte, a cidade estava crescendo para aquele lado. Então lá tinha um cemitério. Então o que eles fizeram? Desativaram o cemitério, fizeram o cemitério em outro lugar, no outro bairro, bem longe. E levaram tudo que tinha de cemitério para lá. Mas vocês sabem, não dá para levar tudo, né? Porque era muita gente que estava enterrada ali. Dizem que uma das minhas avós estava enterrada perto da porta da direita da cozinha lá de casa. Pra você ter uma ideia, era ali. Então, a hora que nós fomos para lá, aquele processo, daquele ambiente, ficou tudo agitado. Agora, o melhor da história não era isso. Lá em casa tinha uma orquestra sinfônica. Não era sinfônica grande, mas todo mundo tocava e os negócios grandes. E outra coisa, é que fazia cortina sonora dos filmes mudos. Entende? Era a minha turma lá, da minha família, que fazia isso. Ia para o cinema e tocava aquele negócio. Tudo tinha que ter uma... Então tinha música de acordo com o filme, as cenas, etc. Era assim, Monte Carmelo. Então o que se passa? Todo mundo ali conhecia os negócios de música, aquela coisa toda. A minha mãe tocava bandolim, muito bem. Ela começava a tocar, daí a pouco tinha aquele monte de gente, era um show. Ela era fora de série. E o bandolim dela tocava qualquer coisa, desde música comum, música de interior, música dessas folk, country, música clássica, semiclássica. Minha mãe era uma fera, sabia tudo sobre música, o negócio todo. O meu avô tocava qualquer instrumento de corda. Agora, estou só contando isso como um preâmbulo para mostrar o que se passa. Isso é minha irmã que está aí, que está com 91 anos. Então ela contou, inclusive para a gente que estava fazendo lá uma entrevista a meu respeito. Ela contou isso. Eu, pequenininho, muito pequeno, a hora que a minha mãe começava a tocar, eu chegava lá e pegava o bandolim dela e escondia, para ela não tocar. O povo tudo achou que aquilo era ciúme meu de ver a minha mãe tocando. Mas eles não viram. Mais tarde a mamãe entendeu. Por quê? Na hora que ela começava a tocar, saudade disso, saudade daquilo, a valsa da morte, saudade do matão, e não sei o quê, aquele povão todo do cemitério vinha para ver a música. Ninguém percebia isso, só eu. Você está entendendo? Eu via aquilo e caía fora, se não tinha jeito. Então, toda vez que ia tocar música lá em casa, eu dava um jeito. No início, eu tentei tirar o violino, o bandolim da minha mãe. Depois desisti, né? Não dava, né? E aí eu caía fora. Aí eles foram perguntar para mim, a minha mãe e meu pai. Meu filho, por que você esconde? Assim, porque eu vejo tanta gente esquisita aqui. Mas como assim? Esse povo que vem para ver a música, você não gosta deles? Não, eu gosto. Tem até meus amigos que vêm aqui e tudo, não é isso. Eu estou falando só os outros. Mas que outros? É assim de gente aí. Como é que fica? Aí eu comecei a descrever uma das mulheres que eu descrevi, a minha mãe virou e falou, nossa, ele está descrevendo a madrinha Sindá. Quem era a madrinha Sindá? Não era a madrinha dela, foi a professora dela. Que era chamada de madrinha naquela ocasião. Então, era a madrinha Sindá. Agora, eu não sabendo de nada, descrevi a madrinha Sindá para minha mãe. Ele está falando, na hora que começava a tocar, a madrinha Sindá, que tinha sido professora dela com o negócio todo, aparecia para ver a situação toda. Agora, todo mundo achava que era ciúme do menino com a mamãe. Entende? Não viram nada. Você vê como até que a criança, como é que passa aperto, né? Quando ninguém entende nada, como é que fica, né? Eu, com aquela cara de taxa. Agora veja, isso 3, 4 anos, 5 anos, tudo eu passei por isso tudo. Então você pensa bem como é que não fica uma condição dessa. Agora, aquela casa devia ter sido construída no cemitério, me melhorou, me expandiu meu processo parapsíquico, evidência, opção de coisa. Eu sentia tudo, o povo todo ali, a situação não era fácil. Agora, você sabe que criança, se dedica ao processo, você sabe que ela desenvolve mais depressa. Né? Professor, até os 7 anos a criança está assim, mais assim, aberta, né, quanto ao parapsiquismo, né? Então, se houver
Nesse período... Eles acham que até os 7 anos a pessoa ainda não é nada daqui, é mais de lá. Então isso desenvolve mais. Os meus casos se deram entre os 3 em diante. Então, você veja bem, aí há muita coisa que acontece. Agora, o ambiente lá em casa era bom, de modo geral, devido à música. Mas a hora que tocava aquelas músicas de fossa, música braba, a valsa da saudade, entende como é que é? Valsa da morte. Então, como é que fica? Aquilo atraía todo mundo, que é tudo música do interior, a casinha na colina, sabe como é que é? Eu, de vez em quando, pego a minha irmã e a gente começa a lembrar que elas têm caderno com essas músicas. Eu conheço as músicas todas, da minha infância. Ouvi tudo aquilo em casa, sei tudo como é que é. Professor, quanto a criança, há um paradoxo. Enquanto ela está totalmente aberta, ela é totalmente vulnerável, né? Principalmente num ambiente patológico. Mas às né? vezes então... ela tem energia já positiva, ela já tem defesa maior que os adultos. Tudo isso eu já vi. De modo que a gente não pode ver, cada caso é um caso, tem que examinar. Tem criança superdotada parapsiquicamente, que ela consegue se defender. Tem superdotada energeticamente, e por aí vai. Essas coisas existem. Sim. Eu mexi muito com crianças sobre esse assunto, sabe como é que é? Agora, uma coisa que eu fazia, que dava muito efeito, era o seguinte: vem as crianças que eu nunca vi, mas tinha os responsáveis, os pais, etc., tudo ali. Então eu falei assim, posso trabalhar com as energias com ele? Pode. Então, eu colocava todos os meninos em pé e começava a mexer com a energia. Aí eu via quem era sensível ou não, e ampliava o processo de energia em cima. Então, quando eu via que ele era sensível demais, quase sempre ele cambaleava, dava um negócio que eu não aguentava ficar em pé, devido ao processo da holosfera que mexia com ele. Esse, então, o que eu fazia? Pegava ele e falava assim, agora isso que eu estou fazendo, você vai fazer com ele. Então fazia com o outro. Aí ele julgava a energia, o outro menino caía. Você está entendendo como é que é? Quando fica em pé, devido à sensibilidade. Porque criança é sensível. Se tem o fluxo de energia correspondente, o negócio funciona na hora. É preciso de olhar muito isso, entende? Em matéria de energia, mexer com criança é mais fácil. Não é preciso ter os pais responsáveis. Por quê? Você está abrindo um caminho que os responsáveis têm que sustentar depois. Não é fácil. Uma criança que já começa a mexer com energia, ela tem que ser orientada, assistida. O caso é sério, não é uma pessoa mais comum. Entende? Obrigada. Pesquiso o tema chakras e estou em dúvida com relação à nomenclatura. O conjunto dos chakras alojados em nosso energossoma era chamado de holochakra. É chamado para nós. Termo que considero perfeito, tendo em vista a sua construção etimológica. Contudo, fui orientado a utilizar o termo energossoma, que seria o substituto para holochakra. Não, holochakra é o conjunto dos chakras. Energossoma é aquele veículo de manifestação das energias. É outra coisa. O senhor comentou que chega um momento em que os chakras se tornam secundários, pois o que nos interessa é o energossoma, sim, porque é o corpo de energia. Mas veja, esqueça o energossoma e pensa na sua intenção, na sua vontade. Aí você vai dominar muito mais energia do que qualquer outra coisa. Quando a pessoa dispensa isso tudo, chakra e energossoma do corpo, do soma, etc., tal, ela domina mais o processo. Ainda não estou nesse patamar. Devo me referir àquilo que era chamado de holochakra como energossoma? Não. Mesmo sendo de opinião que há diferença entre os dois, sim, presta atenção. Holochakra é o conjunto dos chakras. Energossoma é o corpo da energia. Então, tira isso da sua cabeça. Chakra são biofortes de energia. É como se a pessoa tivesse vários, vamos dizer, fontes de energia no corpo. Isso são chakras. Cada um desses tem um nome. O senhor comentou que a paragenética é a reunião de todas as paragenéticas do passado e das genéticas do passado. Não é só a paragenética, não. É a genética do passado. Eu entendia que a paragenética estava relacionada com a procedência extrafísica da vida anterior. Também está, não está errado. Mas não é só isso, está tudo aí. O problema é você ver isso de uma maneira composta por atacado. Entende? Olha bem por aí que você vai entender.
Eu estou inscrito no SCP-2 que ocorrerá nesse final de semana. Já estou sentindo muitas repercussões. Cansaço, melancolia intrafísica e desânimo geral. Isso costuma acontecer só para quem tem assédio. O que eu vou falar aqui? Acha que eu devo fazer algum eufemismo? Se puder falar um pouco do SCP-2, as suas recomendações vão ser muito importantes. Quando o senhor ministrava esse curso, quais eram as repercussões que tinha e a dos alunos inscritos? Olha, o SCP-2 foi feito para dinamizar a cognição e a vivência das energias da pessoa que não sabe mexer com isso. De modo que você não tem preparo da história. Você está fora de forma, do ponto de vista parapsíquico e energético. É isso aí que se passa. Você precisa mais do SCP-2 do que a média. Mas está muito bom. De qualquer maneira, está bem inspirado. Só de ter inscrito, pois é, está trabalhando bem. Caminha por aí, né, para melhorar. Agora, voltando ao lastro consciencial, como é que nós estamos? Quem é que tem maior lastro aí? Aqui, letra B. Ah, é? Na estrangeirismologia, na última linha, eu queria entender qual a relação que você fez do locus minores resistência e o lastro. Aonde está isso aí? Estrangeirismologia. A estrangeirismologia. Na última linha. O problema todo é o seguinte. Aqui nós temos que ver o locus minore resistência. Você quer falar alguma coisa? Fala aí para ela. Que ele é o local mais frágil do seu organismo, isso já indica que isso é em função de alguma coisa do passado, já é um lastro, isso é o resultado de alguma coisa. Você está vendo o buraco do seu lastro. Entende? Na hora que você estuda isso, que é o local de menor resistência. Tem vários nomes que se dá para isso, mas aquele da deficiência maior, o ponto mais frágil. Entende? Agora, quando a pessoa identifica qual é esse locus, né? E, vamos supor, foge do controle dela. Digamos, o locus é saúde. Então, toda vez que a pessoa toma uma decisão grande, assim, que ela considera importante, pega alguma coisa da saúde. Como lidar assim, com essa situação? A primeira coisa é ela ver qual é essa deficiência. E ela vai procurar suprir essa deficiência. Então, trabalhar com as energias, com o parapsiquismo, com a assistencialidade, cedo ou tarde mostra à pessoa onde é que ela falha, onde é que ela tem um ponto frágil. Isso é muito importante, melhora muito a ela. Localizando, identificando uma condição dessa, ela pode fazer um diagnóstico, o que ela deve fazer para melhorar. Porque uma boa parte das pessoas não sabe nada. Qual é a deficiência, qual é o megatrafor que ela tem, ela não sabe. E nem o pior, o megatrafar, que é o traço mais frágil, que é o megatrafar aí do cara. Entende? Agora, tem gente que tem o megatrafar como o Mater Pensene. Então é a turma da baratosfera. Você entendeu, né? Mater Pensene baratosfera. Pensa bem como é que é. Por isso que eu falo, aquela pessoa que tem saudade da baratosfera, né? É embaixador da baratosfera, tem vários nomes, nós temos vários. Tem vários verbetes sobre isso. Entende como é que é? O antepassado de si mesmo. Pois é, o antepassado de si mesmo. Pois é. Tem isso tudo. Professor Valdo, aqui no ar. Sim. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, o senhor podia explicar melhor o que seria o contrapeso em relação ao peso? O que é contrapeso nesse sentido? Contrapeso é o seguinte, é o processo que você coloca para fazer o contrabalanço. Uma balança, por exemplo, tem contrapeso, você tem que fazer como é que é. O fiel dela é que vai dar o bom laço consciencial. Isso aí é que é. Por isso que a gente fala que aqui é o peso, o contrapeso, o depósito. Entende? O que é? O que é o lastro? O lastro nada mais é do que o conjunto, o armazém de todas as bagagens que você tem. Então, que você acumulou,
que você adquiriu, as conquistas suas nas vidas anteriores, entende? Então você pensa bem no que é isso. Então o contrapeso ele é positivo, é algo que Não, aí alivia o peso. depende da pessoa para ver o que é. Mas às vezes é o peso só, às vezes é um contrapeso que já está melhorando, outra hora é o depósito das experiências, que são boas, depende do que é. Entendi. O que eu quero é chamar a atenção que o lastro, e outra coisa, logo em seguida eu falo, de modo positivo ou negativo, intraconsciencialmente. Por exemplo, existe o peso positivo. Uma pessoa que tem um lastro grande, de muita experiência parapsíquica, é um peso sério no caso dela. Isso aí ajuda na presença, a força presencial dela, tudo isso. Entende? Sim. E a segunda pergunta, como se relaciona o lastro consciencial com o temperamento da consciência? Relação com o temperamento. O quê? O lastro. O lastro com o temperamento. A primeira coisa é ver a tendência da pessoa. Ela tem que examinar qual é o mater pensene dela e qual é o mega trafor que ela tem. Não é isso? Aquilo que nós falamos aí, que o Roche gosta de lembrar isso tudo, porque eles falam muito disso lá na PEC. Isso é básico. Qual é o mater pensene da pessoa? Agora, o ideal é que a pessoa tenha o mater pensene, presta atenção, o mega grandão, mega trafor da pessoa, que ela tem o mega foco, a mega focologia básica no mesmo nível, que ela tem a autoproex dela objetivando esse mega foco, está entendendo? E outra coisa, que ela se dedique a maior parte do tempo dentro desse mega foco. É o exclusivismo. Então, o holopensene dela começa a funcionar tudo a favor. Por quê? Tudo que ela se relaciona diz respeito àquilo. Então, por exemplo, eu não tenho uma vida totalmente boa sobre esse aspecto, mas já está chegando perto. Por quê? Tudo meu diz respeito à consciência. Mas não é a minha consciência, presta atenção. A consciência em geral. Então, com isso, todas as coisas que ocorrem são afluentes para o meu rio principal. Você entendeu o que quer dizer? Então, com isso, tudo fica, vamos dizer, subserviente ao texto essencial básico, aquele foco, cerne, olho do furacão, o núcleo da vida. Então pensa bem, esse texto núcleo do meu micro-universo consciencial faz meio século que eu só penso nisso, com respeito a mim. Você está entendendo? Por isso que é que eu vou mexer nisso, por isso que eu tenho, por isso que eu consigo algumas neoverpons devido ao processo de estar fixado dentro do problema. Então, agora veja, isso seria uma ideia fixa? Até um certo ponto, sim. Isso seria monoideísmo ideológico? Até um certo ponto, sim. Só que não tem nada negativo. Eu não sofro com isso. É aquele negócio que a gente fala do monte. O cara tem o toque. Por quê? Ele gosta de tudo daquele jeito que ele acha que é o certo. Mas ele sofre com aquilo. Ele quer consertar o mundo. Ele é perfeccionista. Ele é o workaholic e outras coisas mais. Eu tenho isso, que era a coisa correta, mas naquilo que me diz respeito. Eu não vou bater na cabeça de vocês para consertar aquilo que eu vejo que está errado. Tem que ir devagar com isso. Então, professor Waldo, Não, eu posso até puxar a orelha, mas não vou nessa. Eu não bato na cabeça, eu não dou coque, nem nada. Pode dizer, então, que Você entendeu o que eu quero dizer? Sim. É a mesma diferença do toque. Sim, Então, sim. por exemplo, existe esse toque dele que é totalmente patológico. Já, por exemplo, vocês poderiam chamar que eu sou um cara que tem um toque. E vocês estão caminhando para ter um toque. Se você for pensar no megafoco, que a pessoa é adstrita àquele processo. Ou, se você quiser, estrita, não é só adstrita, estrita. Ela, então, está totalmente em cima do lance. Você entendeu, né? Sim. Agora, gente, é o que eu desejo para vocês. Agora, ó, por favor, escolha um objetivo bom.
Professor, então só para concluir, sim, o temperamento ele viria depois disso tudo, então, é como se fosse um somatório disso tudo. Se adapta a isso. Agora, é o ideal. Se isso aí for compor a estrutura do seu temperamento. Entendeu? Porque o mater pensando ideal é isso. Agora veja, o que é o serenão? O Homo sapiens sereníssimo. É isso com temperamento. Ele já domina aquilo e tem autoconsciência. E outra coisa, com lastro consciencial, como é que a gente faria? Fantástico, incrível. O que é? Esplêndido. O que é? Você está entendendo? Imenso. Você entendeu, né? O senhor poderia estabelecer uma correlação entre carência afetiva, alexithymia e indiferença nas relações pessoais? Olha, o problema todo aqui é o seguinte: existe aquela pessoa que tem carência afetiva, mas ela não é distímica. E existe aquela outra que é. O que a gente está falando aqui, mais ou menos, o processo teria que estudar a distimia. A distimia que é o problema sério. Eu te dou uma recomendação para você chegar e vai examinar o que é distimia, sem entender esse conjunto aí de coisas que você falou. É o melhor para a pessoa saber. E outra coisa, é um processo já, nesse nível, totalmente psiquiátrico. Né? Pegando a escala evolutiva como referência, quando é que você acha que não tem jeito? O mega trafor vai ser o mater pensando da pessoa? Olha, eu penso que a coisa começa a ficar assim de uma maneira bem clara no evoluciólogo. Eu acho que aí já não tem muito mais erro. Sabe por quê? Ele já viu tanta coisa perturbada que ele não quer entrar mais em perturbação. O evoluciólogo sabe mais disso que a gente. Então eu penso que ali, eu acho que já virou profissional, né? Já está num nível titular, de alto nível. Então, antes... Já não é mais um amador ou um diletante. Ele não é um jejum, um diletante, um estudante. Então, do evoluciólogo para baixo, a gente está ensaiando ainda isso, é isso? Todos nós estamos aqui. Aqui, ó, exportou, né? Você está vendo? Ó. Te apresenta a minha família. Entende? Ô Beto, você me perdoa estar falando da minha família, porque aqui tem mais gente que a sua lá, mas você sabe, faz parte do serviço. A minha família, ela tem genética variegada, quer dizer, multifária, variada, você está entendendo? A sua não é tanto assim, a dela é mais consanguínea, a minha é multissanguínea. Aqui, ó, é isso aí. Cada um faz a família que pode. Né? Quantos são lá na sua família? Quanto que é que dá? Pois é. 195. 295. Eu estou caminhando para isso aqui com jeito, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver no dia aqui do... Não, vamos ver no dia do curso, já tem isso. Professor, sim. Aqui na B, letra B, página 36, fatologia. Segunda linha, os reboques holossomáticos prescindíveis e os ainda imprescindíveis. Você sabe o que é reboque, não sabe? Perfeitamente. É o chamado trailer. Agora, holossomáticos. Aqueles que já são dispensáveis e aqueles que não são. Então, veja, às vezes a gente é obrigado a participar de religião, como é o meu caso. Outra hora tem que trabalhar e funcionar na defesa, como é o seu caso. E por aí vai. Agora, pouco a pouco, a gente vai ficando livre disso e vai caminhando para o lugar mais sério. Com isso, nós dispensamos certos reboques e vamos exaltar outros que a gente não dá tanto valor. Eu e vocês estamos dando valor agora para os reboques conscienciológicos, cosmoéticos. Obrigado. Está bem claro? Clareou bastante. Nada como a gente ser cobaias recíprocas. A gente se entende. Obrigado. Cuidado com esse cara aí perto de você. Ele também está com os reboques dele, fazendo uma força danada.
Estou aprendendo muito com ele. É um Olha privilégio. bem, a sociologia, a politicologia. Exatamente. Vamos ver como é que fica isso. Mas olha, quem é o próximo agora? Quem é que está com o microfone? É a nossa. Professor, aqui no ar. Sim. Pegando o gancho do nosso amigo lá, tem um filme, acho que o senhor já viu, A Missão, com o Robert De Niro. Ele, ele entra para o jesuíta e vem na América do Sul. Ali tem uma experiência que eu acho que mostra muito a questão do lastro, e isso que ele está falando do reboque. Quando ele carrega a armadura dele toda da guerra, que ele era um soldado e entra, e aquilo atrapalha tanto a vida dele, que ele está subindo a montanha, ele cai, aquilo puxa, aquilo vai, e o cara luta com aquilo, e é toda a armadura dele que ele era soldado, que ele matou o pessoal. Enquanto o jesuíta lá em cima não corta aquela corda, e ele chora ainda porque ele vê toda aquela armadura dele indo embora, que as memórias dele que estavam ali. E estava quase matando ele na subida aquilo. Então, agora, todo mundo tem esse lastro assim, vamos dizer, de mau cheiro, sabe? Pouco a pouco ele vai limpando. Agora, aqui, é um lugar para enxaguar. Aqui o banho é de enxaguar. Estamos enxaguando consciências aqui, uns aos outros. Só que às vezes tem um apego danado nesse lastro, né, professor? Às vezes as pessoas têm apego e não querem largar as lembranças, por piores que sejam. Agora, uma coisa muito interessante que tem nisso é o processo do gargalo. Em pouco tempo a pessoa pode ultrapassar o gargalo, e a hora que passa, melhora tudo. Fica outra consciência, outra personalidade, outro temperamento, tudo muda. Então, a compreensão do processo do laço consciencial pode fazer com que a pessoa ultrapasse o gargalo evolutivo mais depressa. Isso ajuda demais. É o que nós trabalhamos muito aqui, né? Todos esses debates, todo nosso, é por aí. Mas o que você queria? Não, eu queria entender assim, quando a pessoa está sempre envolvida em determinadas situações de crises, até grupais, que às vezes ela não tem nada a ver com aquilo, mas ela sempre se vê em determinadas situações assim. Isso significa que o rastro dela ainda está muito ectópico, atraindo essas situações? Não, ela ainda tem ainda alguma culpa no cartório, né? Por isso que está enrolada dentro do processo. Agora, às vezes, se ela se sente bem dentro de si mesma, intraconsciencialmente, mostra que ela já está, vamos dizer, forra. O nome é forra, né, na escravidão, não é isso? Houve uma alforria, e ela ficou forra. É o escravo forra. Forro, quer dizer, aquele que se libertou. Então o negócio tem que ver aí como é que está dentro da interprisão grupo kármica. O laço consciencial pode revelar muito o processo da interprisão grupo kármico. Tanto a interprisão pode mostrar o laço, como o laço pode mostrar a interprisão, entende? Uma coisa ilumina, ou exemplifica, ou esclarece a outra. Isso é sério. Entendeu, né? Não, estou entendendo. Professor, Adélio aqui na frente. Basicamente dá para dizer que é o lastro que determina o nível de evolutividade da pessoa, ou o lastro não é tão diretamente... Teria que estudar a qualificação do lastro, né? Não, a profundidade dele do ponto de vista de atuação na evolução. Por aí você pode dizer que ele realmente especifica a evolução. Porque com certeza o serenão mais evoluído vai ter um lastro muito mais positivo, muito mais... Vai. Então, basicamente você pode averiguar o seu nível... A pessoa é a bagagem evolutiva dela, né? Vocês não acham? Então, sendo isso, é o lastro. Não tem jeito. Agora, nós temos que ponderar mais esses assuntos, esses temas, com mais detalhe, para ver nuances que a gente não dá muito valor. O que a Apex está fazendo, em parte, é isso. Todos esses dados, toda essa série de verbetes que eu fiz sobre ProEx, Proexologia, AutoProex, Max Proex, é tudo baseado nisso. Neste revezamento consciencial entre o amparador e o amparando, né? Aproximadamente ambos têm um lastro similar, teoricamente, né? Sim. Porque você reveza na vida para o outro. Então o lastro
de certa forma, é similar entre ambos. Nós ainda temos 5 minutos, tá certo? O que é que tem aí mais? Pode Professor, falar. Aqui na interaciologia, Sim. Na primeira linha tem interação criança, usina, piloto. Eu não entendi o que é isso. O caso é o seguinte, a criança, ela está começando, ela ainda não é um adulto completo, entende? Agora, piloto é quando começa, então é um protótipo, aquilo que está começando. Então, por exemplo, uma miniatura da realidade maior, é um piloto, é aquilo que começa. Então, a criança é uma usina de energia, de manifestação, de pensenes, piloto. Quer dizer, pequenininha, miniatura, que está crescendo, aquilo vai aumentar. Por quê? Ela ainda não recuperou todos os cons. A criança nunca tem todos os cons dela como consciência. Por quê? Ela pensa muito pequeno, o cérebro é pequenininho, está crescendo. Entendeu? Tem que chegar a um nível que tenha maturidade. Há exceções, por exemplo, quando tem aquela criança prodígio, igual aquele menino que eu falo para vocês, tinha 11 anos, que já sabia uma série de coisas, tudo. E ele era um prodígio sobre esse aspecto. Então, era uma criança, uma precocidade infantil. Ele era superdotado, tinha qualidades superiores, fora de série. Agora, mas isso é exceção. Mas, por exemplo, nós não podíamos dizer que ele morreu logo, mas mesmo assim a gente não poderia dizer que ele já era um adulto completo. Não era. Você está entendendo? Com 11 anos, o cérebro dele, tudo estava crescendo, tinha muita coisa ainda para acontecer. Então, era nada mais do que uma usina piloto. Então, é um modelo inicial para virar gente. É aquilo que a gente falou, pá, você está virando gente agora. Entende? Uma pessoa, geralmente, ela chega nisso lá pelos 28 anos, por aí. Aos 28, ela já amadureceu a parte toda do corpo humano. Ela já tem o corpo humano amadurecido, maduro. Há uma maturidade, por exemplo, das pontas dos ossos, das epífises ósseas, tudo que acontece nos nervos, etc. Tal. A pessoa não vai crescer mais. Aquilo que vai crescer é devido ao processo de velhice. Então, por exemplo, a tendência da gente na quarta idade é ficar com a orelha maior, às vezes aumenta um pouco a cabeça, os processos de nariz, assim, ó, essa parte que tem, entendeu? Altera. Então, isso é que acontece. Mas aí já não tem mais nada para crescer do ponto de vista fisiológico, de função. O que acontece, esse crescimento, é só pro forma, mas não resolve nada. A pessoa aumenta a orelha, mas aquilo não quer dizer que melhorou a audição dela. Entendeu? Às vezes até piorou. Entendeu o que quer dizer? É porque às vezes fica flácido o negócio, aumenta, fica faltando alguns ingredientes, você está entendendo? Na composição celular, tal. Uma série de coisas. Aí é o problema do envelhecimento. O envelhecimento, em tese, não é considerado uma doença. Faz parte do processo do corpo. Agora, hoje eles estão querendo considerar o envelhecimento como doença para atacar o envelhecimento e não deixar a pessoa envelhecer. Então, a geniterapia é baseada nisso. As coisas que estão fazendo, o povo já está vivendo até 120 anos. Eles acham que vai ser fácil, até 2050 o povo vai viver 150 anos. Mas tem gente que acha que vai viver até 250 anos. Então, pensa bem. Se combater essas doenças básicas que envelhece a pessoa vai viver mais, não tem jeito, entendeu? E dentro de ritmo correto, fazendo exercício adequado, ela vai longe. De modo que eu desejo a você alcançar os 150 anos. Você está mocinha ainda, tá bom? Está tudo aí, então? Tá tudo. Pessoal, nós pedimos, por favor, para desligarem os celulares e não teclar o computador na hora da mega euforização. Obrigada.
Então, como é que você foi aí? Eu fiquei surpresa com o convite, né, que fui sorteada para mega euforização. E o que eu senti? O cardiochakra logo disparou, e quando eu sentei aqui estava assim, um pouco, ainda disparado. E o meu pensamento foi todo em cima, assim, de uma pessoa que eu conhecia no centro da cidade, e que comecei a falar o porquê que eu estava aqui, porquê que eu vim do Rio de Janeiro para aqui. E ela se interessou muito em conhecer a Conscienciologia, e era uma pessoa que, aliás, é uma pessoa que está precisando muito de ajuda, principalmente o marido dela. E o tempo todo veio na minha mente ela, eu não conheço o marido, mas veio essa pessoa. E eu senti que era para ser assistida. E depois, logo mais para o final, eu entrei em EV. Fiquei em EV até agora, eu ainda estou um pouco. E o cardiochakra está um pouco mais brando. Foi, né? Então está correto. Eles assistiram aí. Muito sério. Principalmente o marido. Que mudava o fluxo da energia bem forte. Né? Ficava mais intenso. Isso, e eu entrei, não sei se... Teve umas 3 vezes, muito sério aqui. Isso, eu cheguei até a sentir o soma balançar um pouco. Porque dá a contração no corpo. É assim mesmo, cada energia. Você cedeu energia. É isso. Agora você, Rose, como é que foi? Em termos de percepção, logo de início eu já percebi bem forte vindo a energia daqui. Engraçado, a sensação era que isso aqui fosse mais alto. Vinha forte e intermitente. Então sentia, aí depois parava, ficava mais suave. Daqui a pouco vinha outra, forte, várias, né? Assim, como se fosse várias ondas, assim. Eu senti um pouco do cardiochakra, mas eu não estava sentindo, então não sei se foi um pouco de influência que ela comentou ali que ela estava sentindo. Aí eu comecei a sentir também. Mas pro final eu senti como se o meu rosto estivesse meio que deformando assim. E... Isso é por causa da energia. Né? É o balão alemão. Agora eu procurei assim não pensar em nada, né? Mas eu percebi a movimentação, não sei se eram aparadores, mas na frente, logo de início atrás. E mais para o final, como se passasse por aqui assim, aqui do lado também. E eu tô com muita dor na coluna desde domingo, quando eu durmo, várias noites eu não estou conseguindo dormir. E eu tentei assim, ver se eu conseguia entender o que está acontecendo, né? Porque eu não fiz nada que justificasse. E há vários anos eu não tenho nada na coluna. Simplesmente. Mas assim, não tive nenhuma ideia, não senti nada na coluna também para dizer que foi trabalhado, entendeu? Você conseguiu perceber alguma consciência, alguma coisa em relação a isso ou não? Comigo? Não. Não vi nada. Mas assim, bem para o final que eu comecei a sentir aquela sensação de bem-estar, de alegria íntima, mas só para o final mesmo. Aí aquilo, então assim, eu sentia o soma por um lado, mas mais intimamente aquela sensação assim boa de bem-estar, né? Agora e você, como é que foi? Eu senti assim, muita tranquilidade, sabe? Fala alto aí. Eu senti assim, sabe, uma coisa assim bem forte que veio para mim. Aí eu comecei a sentir assim muita tranquilidade, sabe? Ela veio toda tímida, segurando aqui para sentar, você viu? É porque eu sou um pouco tímida. Você está em casa, deixa disso, você manda aqui, ó. Você está cheia de energia positiva. O campo é bom, ela está bem. E eu estou me recuperando, sabe, de uma cirurgia que eu fiz. Né? Então é por isso que ela está. Não, carregando é porque eu sou sempre assim, sabe? Mas você está bem, não tem nada não, a aura está boa, tudo isso. Fica firme. Você está dominando o pedaço, dominando o ambiente. Fica firme. Sim. Com dor de dente? Eu não estava com dor de dente e hoje pela manhã comecei assim, por nada. Não sei se era alguma influência já da assistência a ser feita, ou não, é meu mesmo. Mas você já foi ao dentista hoje? Não, o meu dentista foi aqui. Primeiro eu passo por aqui, né? Esse dentista aqui energético, aí depois eu vou ao dentista. Você vai, né? Então tá. Tá, obrigado. Vai melhorar, não tem nada. Gente, obrigado vocês estão ótimos.
Sentiu aí? Como é que está? Bom, eu senti mexerem aqui na parte occipital do chakra frontal, só que na parte traseira aqui. Senti ondas de energia aqui, como se eu tivesse encapsulado, e senti um reforço externo, vindo na parte traseira, né? Mexeram no coronochakra e muita calmia. Muito interessante a sensação. Estou me sentindo Tá bem super agora? bem, Tá bem. super bem. Então tá bom. E você, João, como é que foi? Bom, a gente sente no começo, né? Você fez a revisão do campo? A gente tenta, né? Ele está trabalhando comigo com revisão, a gente tem que perguntar para ele. Né? Então a gente sente nitidamente quando começa o fluxo, quando começa assim, o início. Mais ou menos quando a gente está sentado lá, a gente sente um respingo disso, né? Aqui a gente já sente mais da fonte. E uma ativação do frontochakra. E me veio um flash de uma rua, um homem andando numa rua, parecia assim, andando assim ao longo da rua, mas foi um flash muito rápido, mas era assim, foi uma imagem que veio, não foi pensamento meu, foi a imagem mental. E também, depois do meio, teve uma vibração maior no fluxo, como se fosse um desentupidor de pia, que a gente faz a pressão, vai e fica puxando, mas o fluxo continua. Mas como se fosse assim, como se tivesse intensificado e aumentado o ritmo. E teve alguma coisa também vindo do Rogério aqui, que eu senti um momento, como se fosse uma esterilização assim, abrupta. Me pareceu dele, veio daqui, assim, uma esterilização Agora, eu abrupta. penso que eles deram uma geral no Rogério aí na parte do processo da chakra nucal dele. O problema foi esse. Eu senti aqui alguma coisa, depois você falou alguma coisa aqui, occipital. Eles deram uma geral em você aí nisso, viu? Pode ser que você estava precisando. Tá certo? O problema é esse. Agora, e o chefão aí, como é que foi? Eu estava bem fisiologicamente, mas o cardio parecia que eu tinha corrido uma corrida de 100 metros raso. Estava saindo pela boca. E eu acho que é de alguma consciência, alguma coisa, porque eu estava calmo, estava tranquilo. Não, isso aí é por causa do processo de cessão de energia. Você está cedendo energia, doando energia. Mas estava demais, professor. Demais que eu queria controlar. Agora, o problema é preciso saber se você é bom de doar energia ou não. Se a mão, então é isso. O problema é isso. É isso. Aí eu achei que pudesse ser alguma coisa, alguém que estava sendo atendido, alguma consciência. Pois é lógico, e que tem relação com você. Esse insight veio para mim. É o processo justamente do rapport. Porque aqui, pode ser atingido várias consciências. Mas agora, especificamente determinada, tem gente que tem mais rapport. Seja extrafisicamente consciente ou consim, aquele que tem mais rapport, se ele dá mais energia, ou se ele dá energia, ele vai dar mais do que os outros. Devido ao rapport. É o processo da afinidade, a empatia, é o processo de misturar a situação. Mas tem alguma consciência que me acompanha, talvez, não é? Não, pode ser alguém que você esteja ajudando e que você tem mais gabarito devido ter mais contato. Você está entendendo? O rapport é que manda isso. E isso me impediu. Uma outra coisa, o rapport, a gente tem que entender muito esse processo de rapport, como é que é, para a pessoa não pensar que ela está assediada ou auto-assediada por si mesma, sabe como é que é? O problema, às vezes, é assim, porque a gente começa, quando você começa a ajudar demais outra consciência, você pode estar sentindo que ela vive. E às vezes você pensa que é você. E a situação cria problema. Assimila. É assimilação. Tudo isso é assim. E aí ficou um pouco assim complicado para perceber a energia do campo. Conforme eu fui procurando controlar isso... Agora você está passando bem agora? Está sentindo bem? Aí do Porque, geralmente é o seguinte, dá altos e baixos durante o campo, a opção de coisa. No fim, aquilo acalma tudo, pacifica, impressionante. etc. Foi assim, é sempre assim. Foi o campo é desse jeito. Foi acalmando. E do meio para o fim, eu comecei a sentir a energia que vinha do senhor para cá. Você vê o sutil. Aí já é a geopolítica da energia. Mas foi bem sutil. O processo da procedência do dínamo. Então foi bem sutil. Precisava dar uma ferida, assim, para começar a perceber uma brisa que vinha. Pois é. Entendeu? E aqui em cima, não sei se o senhor percebeu alguma coisa, formou alguma coisa em volta da cabeça, assim, ficou uma energia localizada bem no tampo.
da cabeça. Pelo menos eu tive essa sinalética, bem em cima, sabe? Distância de um dedo, assim, bem no alto. Agora, eles mexeram muito com você e mexeram muito com o Rogério. Entende? E ele aí cedeu muita energia. Esse cara já é quase serenão, né? É, mais ou menos. Agora, ele está aprendendo revisão, né? Agora. Ele já é o serenão da revisão. O senhor sabe que pai... O homem é uma fera, ele tem detalhismo, sério. No caso dele foi o nucal, no meu, o senhor sabe o que mexeu mais? Não? Se foi... Não, eu acho que é alguém que você tem contato, pode ser até parente seu, que está precisando de ajuda, eles deram assistência. É Concierge. Concierge? É Concierge. Agora é um homem. O que eu vi é um homem. Entende? Dentro das suas coisas. Agora é Concierge, eles estavam ajudando. Que bom. Nós falamos muito aqui de lastro, né? Falamos do povo também do Nordeste, etc. As coisas do Nordeste. E tem o laço da família também, né? Sei lá, né? Laço de família dos mais sérios que tem, né? É o processo da família nuclear básica dessa vida. Agora, você sabe, às vezes é um primo distante, da terceira linha, terceiro grau. Ele é primo de terceiro grau, não tem isso? Primeiro, segundo, terceiro grau. Esse é primo de terceiro, pode ser. Acaba se tornando, às vezes, o primo pensei, né? É. Caminha por aí. Mas quer dizer, vocês estão bem agora, né? Então tá. Muitas graças, valeu. Professor Valdo. Professor Valdo? Sim. Aqui no B. Pode falar. Eu percebi uma paracirurgia, a extirpação de um tumor cheio de sangue e senti também muita doação de energia, ectoplasmia pela boca. O senhor tem algo a acrescentar nesse sentido? Eu não vi nada, porque eu estava mexendo muito no campo. O campo estava muito forte hoje. E a gente trabalhando. Agora, uma coisa que é engraçada na mega euforização, mas isso a pessoa precisa ter mais experiência, mais vivência do assunto, é que logo que a pessoa entra, estabelece um campo assim na mega euforização, as mini doenças dela tendem a desaparecer. Tudo aquilo que ela tem, durante aquele período, ela não vai sentir nada. Entende? Parece que fica por cima. Tem algumas que, às vezes, o processo é mais cronificado, que voltam depois, mas algumas somem. Então, o processo da mini-doença, tudo desaparece. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa teve um entorse às 8 horas da manhã. Chega aqui, assim, a 1 hora da tarde, ela entra no campo. Ela está sentindo a entorse, o negócio todo, uma articulação, está tudo alterado, pegou o nervo, alguma coisa lá. Ela vem... melhora tudo na hora. Aquilo desaparece, o processo. Agora, então, a gente vê o seguinte, quando ocorre isso, é porque eles fazem uma espécie de semi-descoincidência dos problemas, para que a energia flua melhor. A hora que acontece uma coisa dessa, diminui a sensação negativa, entende? A dolorosa não tem. Então, a pessoa melhora. Agora, tem muito caso desse que a pessoa vai sair daí e não tem mais nada. Ela já melhorou. Professora, aqui no B, lateral, aqui. Eu senti o campo como uma esfera, assim, que fazia um campo todo como se fosse uma bola, assim, passando energia, eu sentia vibrar bastante aqui. Mas esse movimento, assim, É porque a energia, às vezes, ela tem movimentação, ela tem ação. Ela se movimenta, a dinâmica da energia existe. Você está bem agora? Estou ótimo. Então tá bom. No próprio processo de deslocamento assim, do psicossoma, já pode dar uma repercussão somática positiva? Pode. Porque eu senti todo esse momento. Não é isso também. Eles, às vezes, atuam com a descoincidência mais fácil de mexer diretamente na pessoa. Tá. Faz sentido, então. O corpo. Entende? Há uma opção de coisa nesse sentido. Você sabe, por exemplo,
A hora que vai fazer um transplante de coração, praticamente anula o coração, ou tira, põe fora. Você está entendendo? Ele fica batendo fora. É isso. Porque assim, eu senti assim, uma pressão desse lado aqui que está meio avariado, desse lado aqui. Aí eu fiquei na dúvida se eles estavam mexendo ou se era o deslocamento que eu estava sentindo, porque estava mais denso. Agora tem que ver depois. Mas pode ser as duas coisas. Como é que está agora? Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Como é que você está agora? Entendi. Não, estou bem. Ver agora. Mas eu vou observar daqui para frente. Então tá. Professor Val? Alô? Aqui. Pode falar, Cíntia. Quando a gente está aqui assistindo a megaforização, Como é que é? Quando a gente está aqui assistindo a megaforização, é recomendável e pode, né, não sei, fazer esterilização, absorção, Te vira. Desde que você tenha boa intenção, você pode pular o carnaval. Mas assim, não tem o problema de você fazer a absorção e correr o risco de pegar algum processo de alguém ali. Não, não vai ter nada disso. Aí as consciências estão de olho. Entendi. Estão de olho em tudo. Tá. E outra coisa, uma pessoa de Uberlândia não vai passar isso aqui, né? Como é que é? Não é possível. Uma pessoa de Uberlândia, uberlandense, não vai nunca passar uma coisa dessa. Vai ser muito bem recebida na área. Tá certo? Fica firme. Tá tudo bem. Mas parece aquilo que eu falo, como é que é? Entre os mortos e feridos, parece que todos estão salvos, né? Eu estou vendo que até a Ami está aí hoje, ó. Você já estava aí durante a megaforização? Já estava? Ah, foi? Ah, sim. Não, é muito sério isso. De ver, né? Esse meu povo que aparece. Até o Chico está aí hoje, ó, né? Coisa séria. Mas parece que está todo mundo mais ou menos acertado, né? Parece que almoçaram bem. Não é isso? É assim que a gente fala, Estão bem, de modo geral. Agora, gente, o Antônio não apareceu não, né? Você não viu, né? Não ia colocar com ele aí um assunto. Mas vamos ver o que vai dar. Agora, gente, o nosso processo aí dos intermissivistas, agora falta só uma semana. Quer dizer que é na sexta-feira, sem ser essa, na outra lá. Então tá. Quer dizer que a sexta é o meu dia. E eu vou trazer aqui, então, 3 verbetes diferentes, sabe? De manhã e de tarde. Vamos ver como é que fica isso. Para vocês estudarem. Agora, tem coisa nova mesmo, de propósito, né, que a gente fez, para atrair um pouco mais, né? Vamos ver como é que fica. Agora, quem for intermissivista e não aparecer aí, a gente tem que dar um jeito, né? Nesse povo, dar uma rasteira, né? Paravaldo, deve estar havendo também, obviamente, uma mobilização extrafísica, né? Para todo esse povo que você fala que vem aqui, para esse evento. Tá. Agora, o que é engraçado é que a gente trabalhou muito com televisão, né? Até hoje estou trabalhando antes daqui no processo. Nós não trabalhamos lá diretamente, mas eles vieram aqui. 3. Isso aí é que é engraçado. A inter-relação dos assuntos, das coincidências, né? Sincronicidade, problema. Existe isso. As coisas tem. Agora, eu quero saber se para o curso vocês vão mudar os bustos. De ver aí. Né? Para ficar diferente. Tem que ver a turma que toma conta dos bustos aí. Falar com eles. Vamos ver como é que fica isso. Se tem outros para colocar aqui. Teria que trazer busto intermissivista, né? Vocês é que sabem, eu não sei. Né? Colocar aí para servir de exemplo, mostrar como é que é. Agora, o negócio, nós temos que fazer uns bustos assim de uma pessoa que era casca grossíssima e que agora é casca refinadíssima, né? É para mostrar a diferença, como é que fica.
Isso. Não, e deixa ele aqui e afastar do lado de cá, para ver o controle dos processos da energia. Não é isso? Eu acho que seria uma saída, é um jeito. Agora, ele tem melhorado mesmo, está bem sério. Gente, então eu agradeço muito vocês e vamos então para os nossos comerciais, tá bom? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 118 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 50 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos 5 recados. Alexandre, acoplamentário, Rosa, programa Verbetografia, Patrícia, SP3, Rio, Selma, SP2, Foz, e a mim, 40 manobras. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Nós convidamos a quem ainda não é associado ao programa Amigos da Enciclopédia, você tertuliano e teletertuliano, a tornar-se um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia. Você patrocina diariamente a transmissão das tertúlias via internet, a manutenção e toda a operação aqui do Tertuliário, do Holociclo e da Holoteca e a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. É muito fácil. Quem está aqui visitando nesse mês de julho, aqui mês de férias, procure a recepção do CAEC, que há diversas formas e meios de pagamento. Atende de domingo a domingo lá, é bem prático, bem fácil. E quem está fora de Foz do Iguaçu, é só ligar no 45 35 25 26 52 com cartão de crédito e faz a inscrição no ato rapidamente, com facilidade. Então a gente convida você a tornar-se também um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia por meio do programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Amanhã à tarde, mais uma turma do acoplamentário começa com o tema intermissivista e nós ainda temos algumas vagas. Então aqueles, todos intermissivistas e não intermissivistas estão convidados a participar nesse evento que nós podemos dizer que é o início dessa semana com o mega foco nos intermissivistas. Ok? Então, maiores informações na recepção do CAEC ou no telefone 3525-2652. Muito obrigado. Boa tarde. Nós abrimos mais uma turma do programa Verbetografia para a próxima semana, de segunda a quinta. Então, aqueles que já estão aqui esperando pelo congresso do intermissivista que vieram de fora e que vão estar aqui a próxima semana, eles poderão fazer, então, o programa Verbetografia na segunda, terça, quarta e quinta, que o congresso começa na sexta, com a aula do professor Valdo. Aqueles que vierem de fora para o congresso, que puderem chegar aqui a tempo de segunda-feira, podem fazer o programa Verbetografia. E os moradores de Foz do Iguaçu também estão convidados. Esse programa Verbetografia é um programa, é um módulo, é um ambiente para escrever o verbete para ser encaminhado para a enciclopédia. Nós discutimos nele todas as sessões, a inter-relação entre as sessões e a produção do próprio pessoal lá do Verbetografia. Então a gente espera vocês, as inscrições são feitas lá pela recepção do CAEC, sendo que nós temos 3 aulas virtuais que já estão disponíveis e disponíveis a todos, independente de fazerem ou não o programa Verbetografia, pelo site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo. Então, nós convidamos todos, esperando por vocês. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em nome da equipe do curso ECP2, a fim de relembrá-los, tanto quem está aqui, quem está de fora, que o curso ECP2 este ano vai acontecer em Foz no mês de agosto. O curso ECP2 acontece apenas uma vez por ano, então o reforço do convite é que para você não perca essa oportunidade, nos dias 12, 13 e 14 de agosto, no Hotel Rafaim, o curso de imersão total com o professor Mário de Oliveira. Caso você queira fazer inscrição ou queira mais informações, o curso é uma parceria com CAEC e IPC. Nós estamos fazendo parcelamento a fim de possibilitar a sua entrada no curso, então é só procurar ou a recepção do CAEC ou o IPC, ok? Aguardamos vocês. Pessoal, para fazer o ECP2 é preciso ter o pré-requisito do ECP1. Mas quem não tem pré-requisito, quem nunca nem fez uma atividade na Conscienciologia, tem uma grande chance de participar de um curso de campo. É o ECP3, que vai acontecer no Rio de Janeiro,
nos dias 16, 17 e 18 de setembro. Nós vamos reunir 200 participantes de todo o Brasil. Então, se você não mora no Rio de Janeiro, mas tem interesse, a inscrição no curso dá direito à hospedagem durante o curso e à alimentação também. E é super fácil de chegar no Rio de Janeiro. Quem tiver interesse em participar do curso, entre em contato com a unidade do IPC mais próxima de você. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é para que você venha participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas. Esse próximo curso acontece de 22 a 25 de setembro. Esse é um curso que ocorre durante 4 dias corridos. É um curso sem nenhum tipo de pré-requisito. E ele se destina para o desenvolvimento da aplicação das manobras básicas de energia. Ele está voltado tanto para aquela pessoa que não fez nenhum curso, como para aquela pessoa que já conhece as energias, mas que gostaria de dar um upgrade no seu uso das energias, para se sentir mais seguro, para usá-las a qualquer momento, em qualquer circunstância interassistencial que se apresente no dia a dia da pessoa. Esse é um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira e, conforme eu falei, ocorre de 22 a 25 de setembro, aqui em Foz do Iguaçu, no campus do discernimento. Mais informações no recepção do CAEC, telefone 45 35 25 26 52. E também, se você quer ter mais uma ideia de como esse curso acontece, nós temos, basta entrar no YouTube, 40 manobras, e você vai ver um conjunto de fotos dos últimos cursos que já ocorreram. Obrigada e até lá. O verbete eleito para amanhã é estudiosidade, especialidade autodiscernimentologia. Obrigado e boa tarde a todos.